Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre um movimento que já veio aqui algumas vezes, mas nunca falou sobre si mesmo. Acho que é importante nós conhecermos um bocadinho o movimento dos focolares, em que temos aqui um casal que nos vai falar deste belíssimo movimento e da sua fundação, que é a Susana e o João Pedro. Eu sou péssima para nomes, como já podem ver, mas sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, Sandra. Mas antes de iniciarmos o nosso tema e a nossa conversa sobre esta temática do movimento dos focolares, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido os nossos convidados a rezarem para nós. Pai eterno, fonte do amor, de toda a luz e de todo o bem, nós vos damos graças pelo carisma da unidade doado a Chiara, de modo admirável, com o qual ela o testemunhou, na fidelidade a Jesus abandonado, diante da Igreja e da humanidade. Que possamos, ó Pai, pela ação do Espírito Santo e mediante a palavra vivida no momento presente, contribuir, seguindo o exemplo de Chiara, com todas as pessoas de boa vontade, para a realização do desejo do vosso Filho, que todos sejam um. Nós vos pedimos humildemente, concedei a nós, vossos filhos, viver no amor recíproco e no amor para com todos, a fim de usufruirmos da presença do ressuscitado, enquanto em comunhão com Chiara e por sua intercessão, ousamos vos pedir, se for da vossa vontade, a graça da paz no mundo, por todas as famílias, pela nossa Igreja, pelo nosso Santo Padre, pela sua saúde, pelos méritos de Jesus e para a glória da Santíssima Trindade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje vamos falar então aqui sobre o movimento dos focolares. Temos aqui a Susana e o João Pedro que nos vêm falar, mas antes de conhecermos um bocadinho mais deste movimento, queremos conhecer-vos um bocadinho melhor. A Susana já esteve aqui no programa a falar sobre mediação familiar, mas hoje vem-nos falar sobre este belíssimo carisma do qual este casal faz parte. Quem é a Susana e quem é o João Pedro? Então, começas tu? Sim, eu sou o João Pedro, tenho 48 anos, estou casado com a Susana há 20 anos, temos 3 filhos e vimos da zona do Eiras, de Barcarena. Exato. Então eu sou a Susana, tenho 45 anos e pronto, estamos casados há 20 anos, conhecemos-nos ou começámos a namorar quando éramos ainda jovens e procuramos fazê-lo diariamente. Sim. Namorar e ser jovens. Né? Exato. Há quanto tempo é que estão no movimento dos focolares? Então, eu estou há 34. Eu estou há 36 anos. 36 anos, exatamente. Portanto, foi em 86 que eu conheci o movimento. Foi numa Mariápolis, que é um encontro que se faz há alguns dias. Sim. Mariápolis, Cidade de Maria. Depois temos de explicar um pouco melhor, que foi em Coimbra. Na minha cidade. Então, e pronto, foi a partir daí, não é? Foi um momento especial, não é? Uma relação para a minha vida. E a partir daí começou a aventura, digamos assim. Eu conheci, tinha 11 anos, fui convidada para ir a um encontro nacional de adolescentes no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. E quando cheguei lá, para a minha admiração, ver tantos jovens de todo o país, mas acima de tudo o que me atraiu foi a forma como eles viviam e testemunhavam radicalmente a vida do Evangelho, ou seja, eles colocavam em prática, apesar da idade que tinham, colocavam em prática o Evangelho nos seus ambientes, nas suas famílias,
cantaram imensas músicas, que eu gostei imenso, mas também partilhavam as suas experiências, não é? Partilhavam também as suas dores e a forma como conseguiam dar a volta, como eles diziam, recomeçar sempre. E aquilo ficou-me até hoje. Como é que se deu a vossa entrada no movimento? Como é que deu a entrada? Foi muito espontâneo, eu pegando nessa Mariápolis, não é? O que me ficou foi uma experiência muito forte naqueles dias, não é? Talvez eu ali tenha tomado conta, ou seja, eu sou católico, diria, por tradição, no sentido, os meus pais são católicos, fiz o percurso normal da catequese, mas o verdadeiro assumir-me, não é, como seguidor de Cristo, em plena consciência, creio que foi ali, também pela fase da vida, não é? Sim. Portanto, 86, teria 14 anos, e foi uma experiência muito forte de viver o Evangelho, de pô-lo à prova durante aqueles dias, naquele encontro, que era a Mariápolis, e portanto, foi uma escolha que fiz ali a partir daquele momento. Sim, e sentíamos-nos sempre desafiados a testar o Evangelho. Ou seja, nós, por prática, temos sempre uma frase do Evangelho, mensalmente, mas ali foi, cada palavra, nós punhamos em ato, dai e ser-vos-á dado. Então, testávamos, não é? E a dada altura percebia realmente que se eu viver de forma autêntica, concreta, e acima de tudo, neste amor ao próximo, Sim. as palavras do Evangelho tomam forma na minha vida. E foi isto que de alguma forma me envolveu e me atraiu no movimento. Uma pergunta que as pessoas lá em casa de certeza que se estão a fazer. Vocês conheceram-se nos focolares? Nem. Acho que é a resposta mais certa. Exatamente. Nós, portanto, eu disse que somos das Andoeiras, nós somos de Porto Salvo. Sim. Pronto, eu vivia na zona oeste de Porto Salvo, assim, em termos geográficos, na zona este. Portanto, nós conhecíamos da paróquia. Sim. Quer dizer, mas era um conhecer de vista, de bom dia, boa tarde, tínhamos amigos comuns, mas não fomos nunca propriamente amigos. Portanto, a relação de amizade concreta, que depois mais tarde viria a transformar-se em namoro, isto é, ganhou uma maior profundidade por via dos focolares, não é? Quando eu depois fiz a experiência de ser Jane, não é? Que a geração nova dos focolares, a Susana também. Portanto, o nosso relacionamento sofreu ali um impulso, mas já nos conhecíamos da paróquia e da terra onde morávamos. Como é que na vossa vivência, visto que vocês têm 3 filhos, vocês inserem os vossos filhos na vida do movimento? Bom, eles, de alguma forma, já nasceram neste ambiente, não é? Sim. Mas, a dada altura, têm entre os 11 e 18 anos, começam, de alguma forma, a fazer as suas escolhas também, não é? A fazer as suas experiências, não é? Testar também, não é? Na sua vida. E todos, pronto, os 3 fazem parte da camada juvenil do movimento dos focolares. Sim. O mais velho, daqui a dias, irá fazer uma experiência na Argentina, numa cidadela da Argentina. Vai aproveitar o seu gap year do 12º para a faculdade para poder fazer esta experiência, que creio que, como todas as experiências, vai estar com jovens de todo o mundo, a fazer experiências também de Evangelho, 24 horas sobre 24 horas, naquela cidadela, nas Pampas Argentinas. Pronto, por isso é um pouco, mas é uma escolha, foi uma escolha dele. Exato, que ele fez. Falem-nos então do movimento. Como é que nasceu o movimento dos focolares? Então, o movimento dos focolares nasceu em plena Segunda Guerra Mundial, em 1943, em Trento, no norte de Itália. Uma jovem, Chiara Lubi, que na altura tinha 23 anos, perante toda aquela destruição, todo aquele caos, perguntava se não havia algo, se não havia uma causa, se não havia um ideal que nenhuma bomba pudesse destruir, não é? Ela e as suas companheiras tinham sonhos, tinham projetos, como qualquer jovem de 23 anos, e que, por exemplo, Chiara queria ir estudar a filosofia, mas devido à guerra não pôde ir
para a universidade, uma outra que ia se casar, mas o noivo não voltou da guerra, outra que estava a construir uma casa, mas foi destruída pelas bombas, ou seja, tudo, os sonhos, projetos desmoronavam. Pronto. Provavelmente não é, seguramente, é uma experiência também muito semelhante a que muitos jovens atualmente, infelizmente, vivem, nomeadamente na Ucrânia, não é? Mas que viam os seus sonhos a serem destruídos, não é? E aí questionava-se, mas não haverá um ideal que não passa, que nenhuma bomba pode destruir? E perceberam que esse ideal era Deus amor. E uma coisa que as atraía, acima de tudo, nesta descoberta, é que no Evangelho encontravam palavras que podiam ser postas em prática nesta vida de amor fraterno e concreto ao próximo e amor, ou seja, ações concretas de solidariedade, de apoio, de acolhimento, não faltavam naquele contexto de guerra, não é? E por isso elas viam realmente que, pondo em prática a vida do Evangelho, tendo uma relação próxima de confiança com Deus, não é? Que conseguiam realmente ancorar-se, não é? E entender o propósito de todo aquele caos, de todo aquele absurdo que é a guerra, não é? Que ainda não passou de moda, infelizmente, mas que elas encontraram o seu propósito no amor ao irmão e o seu objetivo de vida, que era realmente dar a vida por Deus. Porque o que é que significa focolares? Focolares vem do italiano, tem a ver com lar de fogo. Ao fim e ao cabo, remete um pouco, podemos extrapolar, mas, acima de tudo, com os dons de Deus, não é? As várias, ou seja, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, também se manifestou como fogo, ou seja, há várias, ao fim e ao cabo, sentiam, tal como os discípulos de Emaús, não é? Que quando estavam com Jesus percebiam que não terdia o coração quando a gente estava com o Mestre, não é? Ou seja, estas experiências com Jesus no meio, como Chiara e as primeiras companheiras experimentavam, sentiam realmente que é como se fosse um fogo, sentia-se que aquele lar, com a presença de Jesus no meio, queimava os seus corações, não é? Era mais forte até do que as bombas que podiam estar a desmoronar tudo à sua volta, não é? Sentiam... Eu penso que também foi um nome que surgiu muito naturalmente daqueles primeiros tempos de experiência que nasceu o movimento, porque naquela casa em Trento durante a guerra, Chiara com as suas primeiras companheiras, de facto para alguém de fora que via aquela experiência, era uma experiência muito intensa de comunhão e de comunidade entre elas, que depois estava aberta para fora, para todos, não é? E então, se calhar espontaneamente, não sei quem é que na prática propôs este nome, mas virá certamente espontâneo para quem vê aquela experiência, que é um fogo no lar. Exatamente. Aquele espaço onde fizeram aquelas primeiras experiências, que depois deu origem ao movimento. Eu vou ler aqui uma frase de Chiara, que diz assim: nós temos uma vida interior e uma vida externa. Uma é o florescimento da outra, uma é a raiz da outra e é a copa da árvore da nossa vida. A vida interior é alimentada pela vida externa. Quanto mais penetro na alma do meu irmão, na mesma medida penetro em Deus dentro de mim. E quanto mais penetro em Deus dentro de mim, na mesma medida penetro no irmão. Deus, eu, o irmão. É um grande mundo, um grande reino. Qual a interpretação que vocês fazem desta frase de Chiara? Bem, eu posso contar a minha experiência, não é? Eu, por natureza, sou uma pessoa muito prática, terra a terra, não é? Sim. É quase, eu acredito naquilo que vejo. E então, como é que eu cheguei a Deus? Eu cheguei a Deus através do irmão, concretamente, não é? Estar atento às necessidades do outro, fazer a experiência de fazer atos de amor ao outro, não é? E depois também o amor recíproco. E a partir daí, desta experiência com o próximo, descobri Deus. E depois, na mesma medida, com o tempo, quando começo a ter uma relação com Deus, minha, diretamente com Deus, também vejo que essa relação, para ir em profundidade, naturalmente, também é através do irmão, também. Né? Portanto, depois descubro a outra parte dessa citação de Chiara, no fundo.
E no fundo, acaba por ver que está tudo interligado. Quer dizer, não é possível eu chegar a Deus sem o irmão, e ao contrário, também para chegar verdadeiramente ao irmão, também tem de ter uma relação com Deus, não é? Quem é Chiara Lubick para vocês? Sim. Há uma frase que foi a forma como apresentaram Chiara num dos doutoramentos honoris causa, creio que foi em Inglaterra, que a definiam como uma mulher que soube acolher docilmente a vontade de Deus. E esta frase sempre me impressionou, impressiona-me agora, continua-me a impressionar, apesar de ter sido dita num contexto académico, no mundo da cultura, das ciências, é muito concreta e desafiadora para mim, pessoalmente. Isto porque acolher docilmente a vontade de Deus implica quando tenho uma dor, uma perda, um sofrimento, uma incompreensão, injustiças, sei lá, N coisas, não é, que diariamente, então, como mulher, como mãe, coisas que, não é, que acontecem, sou sempre desafiada a acolher docilmente a vontade de Deus, não só aceitar a vontade de Deus, mas acolher docilmente. Eu que, de alguma forma, sou muito espontânea e até resmungona, refilona, sou sempre desafiada e recordo muitas vezes, diariamente até, desta frase, para poder ser dócil à vontade de Deus. E Chiara é esta pessoa que, de alguma forma, me interpelou sempre. Aliás, com Chiara, e o João Pedro também pode dizê-lo, com Chiara nós sentíamos que podíamos fazer tudo. Aliás, o céu era o limite. Ela era desafiadora, interpelava, apontava metas altas. Eu dizia muitas vezes, ela acredita mais em mim do que eu própria. Ouvi coisas em mim que eu nunca vi, não é? E era assim com cada jovem, não é? Quando a conheci. Não é? Foram vários os momentos, várias as ocasiões, mas ela era assim, não é? E de facto ela desafiava-nos a construir um mundo melhor, um mundo unido, mas pedacinho a pedacinho, na realidade, no contexto onde a gente vivia. Não é preciso assim grandes manifestações, mas era nos nossos contextos, diariamente, que é aí que normalmente que é mais difícil, não é? Então voltar para casa, estar pronto, com o irmão, com a mãe, com o pai, que é mais difícil, não é? Mas era aí que de alguma forma se podia viver o desafio que Chiara sempre nos lançou, não é? Do mundo unido. Não, depois também uma palavra que salta logo à mente quando penso em Chiara é carismática. E carismática porque Chiara, juntamente com aquelas primeiras companheiras, sem se darem conta, criaram este também é chamado, o movimento dos chocolates muitas vezes é chamado como o carisma da unidade. Sim. Não é fruto da experiência. Portanto, nesse sentido, este carisma da unidade vem esta palavra carismática logo. Sim. E depois havia uma frase, Sandra, que também gostava de ler, que era depois referindo como é que gostava de ser relembrada. Portanto, acho que é muito a propósito dessa pergunta. Então, Chiara dizia assim, gostaria de ser lembrada. Gostaria de ser lembrada unicamente como a esposa de Jesus abandonado, como uma alma de Jesus abandonado. Pronto, e depois estava a falar no carisma da unidade, agora falo de Jesus abandonado, mas é porque as duas coisas estão muito ligadas, não é? Para conseguir viver este carisma da unidade, teve que encontrar este amor particular a Jesus abandonado, para conseguir chegar à unidade com os outros. É tal vida interior. Exatamente. Que é importante. Numa só palavra, já disse uma, mas não vale a pena repetir. Não vale repetir. Definam Chiara numa só palavra. Eu sei que é difícil, porque ela é uma grande mulher, mas numa só palavra, como vocês a definiriam? Além de carismática, sim. Para mim, continua a ser uma mulher desafiadora. Sim. Desafiadora. Acima de tudo, sinto que me pega ao colo. Sim. E diz, anda, caminha, não é? Desinstala-te. Aliás, há muitas frases do Papa Francisco que me recordam Chiara, ou pelo menos como eu me sentia. Sim. Quando Chiara estava presente. Desinstala-te,
não é? Levanta-te, não é? E temos agora a Jornada Mundial da Juventude à porta e eu penso que Chiara continua-nos a dizer exatamente esta frase: desinstala-te, não é? Levanta-te, vai, tens o mundo unido para construir. Sim. É um pouco isso. Uma palavra? Uma palavra. Eu estou a entrar em... Ou seja, a mim vem-me sempre o carismático. Pronto. Pediu para não repetir, Sim, mas sim. eu, depois da Susana ter definido tão bem quem foi Chiara, para não estar a prolongar, quis definir numa palavra e era carismática. Pronto, fica assim. Sim. Já deu para ver que a Susana esteve com Chiara, o que eu acho estivemos. lindíssimo. Sim. O João Pedro também. Falem-nos dessa experiência de estar com a vossa fundadora, porque eu acho que é uma experiência belíssima. Nós, Canção Nova, também temos o nosso fundador vivo. Falem-nos assim de uma experiência que vos marcou de terem estado com Chiara. Então, eu estive com ela em várias ocasiões, mas uma em particular aconteceu no Genfest 2000, ou seja, esse encontro, que era um encontro internacional e mundial de jovens, não só do movimento, mas quem quisesse estar neste encontro, que estava integrado na Jornada Mundial da Juventude. Era um encontro dentro da Jornada Mundial da Juventude, de 2000, em Roma. E de facto, uma imagem que tenho dela é ela estar sentada numa multidão de jovens à sua volta, não é? E o olhar dela, uma coisa que também me marcava muito era a sua capacidade de escuta, a empatia, o respeito pela nossa dignidade enquanto jovens, não é? Era uma pessoa que sabia ler as nossas ambições, os nossos sonhos, não é? E convertê-los em realidade. Quase que dava-nos a chave, não é? A solução. É quase como nós íamos com os nossos dilemas. Aliás, e noutro momento particular da minha vida também, foi antes da minha mãe falecer, também foi num outro Genfest, em que eu ia cheia de dúvidas, cheia de perguntas, e ela deu a solução. Aliás, falou de Jesus abandonado, como o João Pedro dizia, a chave para a unidade é Jesus abandonado. A chave de Jesus abandonado era a chave para os porquês, porque ele viveu o seu momento de abandono perante o Pai, não é? Meu Deus, por que me abandonaste? Foi um momento mais dilacerante para Jesus, não é? E naquele momento eu senti muito, muito próxima, ou senti que era muito próxima nesta minha dor, não é? Que era iminente, claro, de partida, não é? Da minha mãe. E era como sair de lá com a solução. Como é que eu iria abraçar este desafio da mãe, não é? Eu também tive várias vezes com Chiara Lubick, tive também essa graça. Lembro, por exemplo, seja aqueles encontros muito grandes como a Jornada Mundial da Juventude em Santiago de Compostela, em 89, depois em Częstochowa, em 91, na Polónia, no Genfest, tanto encontros muito grandes com jovens de todo o movimento, no estádio em Roma, no Palaghiaccio, ainda voltando à Polónia, num estádio grande em Katowice, ao pé de Częstochowa, um estádio cheio, e depois também noutros encontros mais pequenos, que era no centro do movimento dos focolares em Roma, mais para os internos. E o que eu guardo, entre outras coisas de Chiara, era esta grande capacidade que Chiara tinha de falar, seja para aquela pessoa que estava na primeira fila, como para aquela que estava na última fila. Fantástico. E depois tinha também uma grande capacidade de falar em diferentes locais com uma grande profundidade e sempre com a mesma autenticidade e radicalidade, não é? Mesmo se o discurso que faz para uns políticos ou para uns budistas ou para os internos do movimento ou de outras religiões, não é? Obviamente, naturalmente, tinha que ser adaptado. Eu lembro, por exemplo, em 96, eu estava a estudar em Paris e tive o privilégio de ir ver Chiara à Unesco, em Paris, receber o prémio, que era um prémio de Educação pela Paz. Nesse ano foi Chiara que recebeu, então foi à Unesco fazer um discurso. Portanto, é um prémio, de certa forma, político. Não é? E Chiara, quando falava, a certa altura, no meio laico, digamos assim, falava o quão ela se sentiu realizada, contando este segredo da Educação para a Paz,
em procurar viver plenamente a vontade de Deus em cada momento. Como isso a realizava plenamente e tinha um sentido pleno de alegria neste viver a vontade de Deus. Portanto, e para pessoas que não estão objetivamente ligadas à Igreja. E depois eu via aquele discurso que Chiara fez na Unesco servia perfeitamente, tinha a mesma profundidade se fosse contado aos internos do movimento no centro da obra em Roma. Não é? Bonito. É isso. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui a falar sobre o movimento dos focolares e veio um casal falar sobre este movimento em que tenho aqui a Susana e o João Pedro, que nos vieram aqui dar a conhecer um bocadinho mais deste movimento. Se quiser conhecer ainda mais, basta procurá-los, não é? Exatamente. Estávamos a falar sobre o movimento, sobre Chiara Lubick, mas e a vossa espiritualidade? Em que é que consiste a vossa espiritualidade? Então, a espiritualidade do carisma da unidade nasceu no seio da Igreja Católica, antes do Concílio Vaticano II, e é uma resposta radical a Deus amor. Sim. E esta procura de viver de forma concreta diariamente a vida do Evangelho. Chiara, a certa altura, dizia por hipótese, se desaparecessem todos os evangelhos da Terra, nós, com a nossa vida, deveríamos ser capazes de o reescrever. Nossa, que bonito. Exatamente. E de alguma forma, e diz Chiara, aliás, nós estivemos a pesquisar, Sim, não é? claro. E também para partilhar, diz Chiara que a espiritualidade da unidade centra-se no amor já impresso no DNA do homem e da mulher e convida-nos a acreditar que cada pessoa foi criada como uma dádiva, um dom para mim e vice-versa. Uma espiritualidade que se revela cada vez mais universal, dizia ela, pois este convite de amor não só encontramos na nossa Igreja, como também noutras denominações cristãs, noutras religiões e culturas. Falem-nos também da missão, da vossa missão enquanto movimento. Sim, nós, de alguma forma, procuramos... a nossa missão baseia na vida do Evangelho, não é? E neste amor concreto ao irmão. É basilar, quase este compromisso, não é? Acima de tudo, vivemos segundo a frase de Jesus, não é? Pai, que todos sejam um. O testamento de Jesus ao Pai, não é? Que é já o seu programa para toda a humanidade, não é? Pai, que todos sejam um. E de alguma forma é por isso que a espiritualidade vive, exatamente. Chiara também dizia que nós nascemos para esta página. Pai, que todos sejam um. É a base da unidade. Sim. Não é? Depois, uma outra frase que também nos é muito particular, e o João Pedro também já mencionou, é a frase onde Jesus viveu a sua maior agonia, que Chiara, na altura, achava que podia ser no Horto das Oliveiras, na flagelação, mas houve um sacerdote que lhe disse não, foi no momento do abandono, quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? E aí também foi por uma experiência muito concreta de vida. Uma das companheiras de Chiara estava muito mal de saúde, tinha apanhado tifo, penso eu, tinha uma doença muito grave, não é? E ela estava muito, muito mal mesmo. E naquele momento, quando surgiu esta luz, não é? Chiara disse à sua companheira, não é? Vamos viver exatamente para este momento, não é? Para que Jesus, para viver juntamente com Jesus este abandono, este porquê, não é? E foi assim que, de alguma forma, tanto a unidade como Jesus abandonado
dizia que era as duas faces da mesma medalha, que é a nossa. Sim. Que é a nossa. Comunhão, comunidade, unidade, são palavras que definem a vossa espiritualidade. Qual o sentido de cada uma delas no surgimento do movimento e agora também na atualidade? Então, são palavras com um sentido muito concreto, não é? Sim. Falava na questão de 43, nos primeiros tempos do movimento, e de hoje. Nós trouxemos aqui umas citações de Chiara relativamente a 43, a Segália, porque explica muito bem esta experiência relativamente à comunhão, comunidade e depois unidade nesta fase inicial. E depois já lá vamos aos dias de hoje. E então dizia que em 1943, num contexto de guerra, destruição, privação, cada gesto que manifestasse amor, caridade, partilha, família, dedicação, escuta, atenção, era acolhido por todos como sinal da comunhão, vivida em comunidade, onde viviam unidos e possuíam tudo em comum, onde os bens eram repartidos entre todos conforme a necessidade de cada um, onde ninguém considerava as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum, fosse dando o único ovo que possuíam, tal como na passagem da viúva do Evangelho, que deu a única moeda que possuía. Nós ouvirmos isto, a certa altura, se estiver um bocado distraído, mas estamos a falar da experiência que os apóstolos procuraram fazer. Ou das primeiras comunidades cristãs, sim. daquelas primeiras comunidades que vieram logo a seguir aos apóstolos, para ser mais correto, ou foi aquela experiência que nós ouvimos nos encontros, nas Mariápolis, relativamente a Chiara com as primeiras companheiras, não é? Pronto. E depois coloca-se a questão então nos dias de hoje, não é? Sim, nos dias de hoje, de alguma forma, é reviver um pouco aquilo que Tertuliano, não é? Quando olhava para os cristãos, dizia: vejam como se amam, não é? Ou seja, é o amor que toca, o amor concreto, com o músculo, que toca, não é? E hoje, de alguma forma, apesar de não haver fome, pelo menos no nosso contexto, na nossa realidade ocidental, existem outros sofrimentos, outras dores, outros gritos de sofrimento, não é? Que nós, de alguma forma, com uma atitude de escuta, de empatia, dar prioridade aos relacionamentos interpessoais, não é? E acima de tudo, dedicarmos-nos, não olhar para o irmão como algo a ser usado, mas ser um irmão, ser Jesus para amar, não é? E de alguma forma há uma fórmula, não é? Que nos ajuda muito a viver de forma concreta, que é a arte de amar, não é? Que Chiara lançou também aos mais pequenos, não é? E que hoje se transformou noutras formas, ou seja, Chiara, na altura, para dar a conhecer fórmulas para amar o próximo, criou um dado. O dado do amor, não é? Para os mais pequeninos, não é? Que eles são convidados todos os dias a lançar o dado, e a fase que sair é aquilo que vão viver. Amar o próximo, amar o inimigo, ver Jesus no outro, ser o primeiro a amar, perdoar, ou seja, são palavrinhas que são retiradas do Evangelho para se pôr em prática, não é? Que são fórmulas modernas, não é? Para dar... para permitir que os mais pequeninos também, e os graúdos também, possam viver. Sim, ao fim e ao cabo, não há, ou seja, há sempre possibilidade de continuar a viver o estilo evangélico nos dias de hoje. Basta estar atento, não é? Basta estar atento. O caminho do diálogo revela-se como caminho privilegiado para a realização do testamento de Jesus, que todos sejam um. O seu projeto de unidade para a família humana na fraternidade, objetivo pelo qual nasceu o movimento dos focolares. O diálogo, este é um conceito que vos define, e de que forma é que o diálogo também é um caminho para a unidade? Então, o diálogo ecuménico, interreligioso, com pessoas de boa vontade, é um estilo de vida, não é? É um estilo de vida baseado na procura de pontos em comum, não é? E a criação de pontes de diálogo.
um movimento que tem o carisma da unidade, que vive, segundo a frase, que todos sejam um, não é? Procura, de alguma forma, de forma consistente e progressiva, estes diálogos. Não é? Seja com outras, por exemplo, mesmo na Igreja Católica, com outros movimentos, com outras associações. Aliás, a Jornada Mundial da Juventude é uma ótima oportunidade de diálogo, sim, não é? Com outros grupos, mas também com igrejas de denominações diferentes, com outras religiões, ou mesmo pessoas que, de boa vontade, que vivem pela paz, pela solidariedade, pessoas que, de alguma forma, como nós queremos construir o mundo unido, não é? E realmente caminhos de unidade, sem dúvida, que são esses diálogos, procurando, por exemplo, estou-me a lembrar que existe o encontro anual cristão em Sintra, todos os anos, por exemplo, ou na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que procuramos, juntamente com outras comunidades cristãs, rezar pela unidade dos cristãos, ou outros projetos. Por exemplo, há um projeto novo que é o Canto pela Paz, que é um projeto interreligioso que convida jovens e crianças a cantar pela paz, por exemplo. De alguma forma, são maneiras e são projetos que, de alguma forma, assentes nesta máxima de que é melhor aquilo, ou seja, focarmos naquilo que nos une do que aquilo que nos separa, não é? Sim. É um pouco. Eu gostava também só de referir, o Papa Francisco define também de uma maneira muito bonita, muito sapiente, esta questão do diálogo para a unidade, que ele diz isto: ninguém se salva sozinho, não é? E nós, enquanto espiritualidade que tem este carisma da unidade, é a forma que encontramos, de facto, por estas vias todas, que a Susana exemplificou com alguns dos projetos, que encontramos para realizar este testamento de Jesus, Pai, que todos sejam um. Que bonito. Chiara Lubick diz assim: antes de se falar da estrutura do movimento, dos seus setores, gostaria de dizer que todos nós o vemos, antes de tudo, como uma entidade única, uma coisa só, uma realidade que atua em si mesma, a mensagem que depois deve levar ao mundo, a unidade. Nós sentimos-nos realmente nós próprios quando somos vistos assim, porque somos uma coisa só. É exatamente assim o movimento. Um povo, uma porção da igreja. As diferenças vêm depois. Elas consistem em vocações diferentes, uma da outra, em funções diferentes, para chegar ao mesmo fim. E esta frase, para chegar à pergunta: como é que se compõe então o movimento dos focolares? Então, o movimento, assim, de uma forma muito até figurativa, é uma grande árvore com vários ramos. Sim. Não é? Em que o tronco da árvore, primeiro, tem a sua própria raiz, Claro. Raiz no Evangelho, Sim. não é? E a árvore cresce para o alto, para o Pai, não é? Em direção ao Pai. Mas o seu tronco é composto pelas pessoas que se sentem comprometidas ou que se entendem comprometidas com o movimento, os membros internos, formados por pessoas, homens, mulheres, de várias vocações, leigos, consagrados, sacerdotes, ou seja, de alguma forma pessoas que querem viver de forma radical o Evangelho, não é? E o amor ao próximo. Depois existem várias ramificações, não é? Que é como que surgem exatamente como resposta a necessidades concretas, Sim. não é? Foram criados estas ramificações criadas de uma forma muito espontânea, não foi nada programado nem pensado por uma pessoa, mas suscitado pelo Espírito. Sim. Não é? Há um aspecto também, nós já referimos que é um movimento que também é conhecido como o carisma da unidade, não é? E então, para além de todas estas pessoas que estão mais ao interno do movimento, fruto da sua vida,
acaba por haver também tantos projetos, tantas ideias que vão gerando vida com outras pessoas, não é? Claro. E depois, muitas vezes, até é um movimento que naturalmente é associado a ter um carisma muito ecuménico, também relativamente às outras religiões, até com não crentes, não é? Mas, no fundo, quer dizer, não é que se vá atrás destas vertentes, não é? Vai-se atrás deste carisma da unidade e, naturalmente, estas coisas surgem como uma consequência, não é? E por isso também existem vários movimentos, ou ramificações dentro do movimento, que têm mais esta face também muito aberta posterior, para outras pessoas que muitas vezes, se calhar, nem têm uma fé muito grande e acabam por descobri-la mais tarde, fruto da experiência, não é? Então, gostaria de citar só alguns deles, não é? Força. Como o movimento Famílias Novas, que é dirigido às famílias, não é? Como dá para perceber do nome, que nasceu em 1967. Depois temos também um movimento que é a Humanidade Nova. É um movimento que tem uma expressão muito social, muito focado nas obras sociais, virado para o social, que nasceu no ano seguinte, em 68. Depois, em relação aos jovens, para além dos Jovens para o Mundo Unido, temos também os Teens for Unity, que são os nossos adolescentes, e tal como os Jovens para o Mundo Unido, têm o objetivo de construir o mundo unido, procurando pôr em prática a regra de ouro que existe em todas as religiões, que é aquela fazer aos outros o que gostaria que fizessem a mim, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a mim, que é uma regra transversal a todas as religiões e é um ponto muito comum nestes jovens do Run for It, para conseguir também chegar a todos. Depois também um outro ponto que eles fazem é rezar todos os dias pela paz no encontro diário, ao qual chamam o time out, que é um minuto de silêncio ou de oração pela paz ao meio-dia de todos os fusos horários do planeta. São inúmeros os projetos que eles desenvolvem. Depois também dentro da própria igreja também temos um movimento sacerdotal que é animado pelos sacerdotes diocesanos, membros do movimento. E ligado a este também temos um movimento paroquial e um movimento diocesano, que os seus animadores são sacerdotes, religiosos e leigos do movimento. Estes três últimos movimentos pretendem contribuir em conformidade com o Concílio Vaticano II e através da espiritualidade da unidade para a renovação das estruturas eclesiásticas. Pronto, falámos só de alguns, mas também quisemos pôr mais em realce estes que também têm uma abertura para fora, digamos assim. E a forma como se torna tão espontâneo, por exemplo, como dizia, dar respostas a necessidades concretas, por exemplo, o movimento Famílias Novas, que de alguma forma, como a instituição familiar em 67 estava em crise, não é? Começaram a surgir as crises, entendeu-se de facto que podia ser uma resposta, ou seja, o movimento tinha uma resposta a dar, propondo a realização de encontros muito familiares, entre famílias, em que pudessem partilhar as suas experiências, as suas necessidades. Nós fazemos parte também de um deles e podemos dizer que ajuda-nos a relativizar os nossos problemas. Sim, com certeza. Em que aquela família conta uma experiência e nós, espera lá, nós também vivemos essa dificuldade. Ou então, se calhar não somos os únicos. Esta partilha leva-nos também, de alguma forma, a relativizar os nossos dramas, os nossos problemas, enquanto casal, e encontrar soluções para eles, por exemplo. Que bonito. Fala-nos das Mariápolis. Assim, só para quem não sabe, lá em casa, no Padre Jonas, Monsenhor Jonas Habib, ele teve o seu encontro pessoal com Jesus, isto muito antes de existir a Canção Nova, numa Mariápolis. E para ele foi importantíssimo, porque foi a partir daí que nasceu tudo e que nasceu a Canção Nova. Foi a partir desse encontro. O que é Mariápolis? Em que é que consiste? Como é que surgiu? Então, Mariápolis. Bem, para mim é especial falar de Mariápolis, porque também para mim... Sim, pois, teve o seu encontro. Também para mim foi, posso dizer que foi aquele primeiro encontro, não é? Ou aquela escolha consciente de seguir Cristo. E pronto, há Mariápolis que na prática é durante alguns dias, procuramos, obviamente durante uns dias, dentro do possível, recriar uma cidade de Maria em que a lei que impera ali é a lei do amor recíproco. Então fazemos várias atividades, não só de formação, também de vida, de jogos, também de descanso, nas férias, se é Mariápolis feitas nas férias, tem uma vertente também de Mariápolis com um aspecto mais de férias, mas depois, isto também aconteceu nos primeiros anos do movimento. Que era com as suas primeiras companheiras, iam para as montanhas perto de Trento, nos Alpes Trentinos,
e a partir dali depois muitas daquelas pessoas que as seguiam iam também para lá e faziam esta experiência de vida da Mariápolis. Depois nasceu o desejo, mas isto não devia ser só uns dias, não devia ser só nas férias, não devia ser só quando nos organizávamos num fim de semana com mais alguns dias, devia ser permanente. E então nasceram as Mariápolis permanentes, que hoje em dia se diz mais as cidadelas. Sim. Mas em rigor apareceu como Mariápolis permanentes. Não é? A Mariápolis permanente, ou as cidadelas, já foi este desejo então de tornar esta cidade de Maria, não é, com a lei sempre do amor recíproco como base, numa experiência social permanente, como uma cidade, não é? Sim. E, portanto, temos várias cidadelas espalhadas pelo mundo, onde vivem pessoas, portanto, folclorinos, portanto, consagrados, religiosos, sacerdotes, famílias, leigos. E, para além disso, procura ter a vida normal de uma pequena cidade, não é? É uma pequena cidade em ponto pequeno, com casas, com oficinas, com polos industriais. Aqui em Portugal tem. Aqui temos, na Itália, ou seja, há várias, existem 30 por todo o mundo, e que de alguma forma cada uma também tem a sua especificidade. Por exemplo, na Alemanha, por exemplo, é uma cidadela de diálogo, com igrejas de denominações diferentes, por exemplo, mas há várias, não é? Por exemplo, na Mariápolis, no Brasil, em Gineta, foi onde Chiara, de alguma forma, apresentou a economia de comunhão, hoje, economia de Francisco, e que, de alguma forma, porque também fruto do olhar atento às necessidades que Chiara percebeu de alguma forma e que o Espírito suscitou-lhe realmente uma resposta concreta às necessidades, não é? E foi daí que nasceu a economia de comunhão. Mas, de alguma forma, eu digo pessoalmente que são ginásios do Evangelho, porque eu descobri também nas cidadelas, não é? Na vida, 24 horas sobre 24 horas, a vida do Evangelho, não é? A nossa alma tem músculos, porque este desafio de estarmos voltados para fora, ou seja, sairmos de nós mesmos para acolher o outro, é desafiante. É verdade. Não é? E por isso, pessoalmente, de facto, nós já o fizemos em Lupiano durante o ano e descobri que a nossa alma tem músculos, porque é bastante, tem que se viver de uma forma muito concreta. É verdade. Infelizmente o nosso programa já está mesmo na reta final, muito mais haveria a dizer, mas acho que aquilo que é essencial foi falado. Se houver alguém lá em casa que vos queira conhecer um bocadinho mais, que queira até fazer parte do movimento dos focolares, o que é que precisa fazer? Bom, nós temos, obviamente, a nossa cidadela em Alenquer, ali, que ou seja, é na Brigada, na zona de Alenquer, ali junto à Serra de Monte Junto. De alguma forma, podem passar, podem estar e passar um dia, os dias que entenderem. Existem infraestruturas para poder acolher, não é? Depois temos também as nossas casas que nós chamamos focolares, em Lisboa, no Porto, em Faro, mas tudo isso, todas essas informações, nós temos o nosso site, que não sei se vai estar aqui em rodapé, mas que de alguma forma, pronto, esta disponibilidade também para dar a conhecer. A Susana falava das várias cidades onde estamos, como focolares. Também, mensalmente, nestas cidades fazemos um encontro, que é aberto para quem quiser participar, que é o chamado Encontro da Palavra de Vida. No site tem lá as informações. Pode ser um começo para quem quiser conhecer mais o movimento, ir a este encontro, não é? Eu lembro-me, quando estivemos em Lupiano, uma daquelas primeiras pessoas, que foi aquelas primeiras Mariápolis, que eu não sabia e dizia que muitas vezes o movimento no início era confundido, era chamado o movimento da Palavra de Vida. Porquê? Aquela descoberta que Chiara e as companheiras fizeram, que aquilo que não passava, não é? Era Deus, foi através de pôr o Evangelho à prova. Portanto, elas viviam dia após dia as palavras do Evangelho. Quando iam para os refúgios, abriam o Evangelho, encontravam uma palavra e durante aquele dia viviam aquela palavra de vida a 100%. E faziam descoberta que o Evangelho era verdadeiro. E, portanto, nós neste encontro mensal da palavra de vida, no fundo também procuramos fazer isto, lendo uma palavra de vida para aquele mês, é o nosso modo para durante aquele mês, permitem-me a expressão, pôr o Evangelho à prova. Percebemos que
o mesmo evangelho das primeiras comunidades era verdadeiro, o de Chiara em 43 com as companheiras era verdadeiro, e hoje em dia continua a ser verdadeiro, e só temos é que o experimentar concretamente no dia-a-dia. Como diz o nosso fundador, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela atualiza-se com os tempos. Isso é bonito. Exatamente. Muito obrigada pela vossa presença. Sandra. Foi Sim. uma riqueza ter-vos aqui, darem a conhecer este belíssimo carisma. E assim que está em casa, o nosso bem-aja por ajudar a Canção Nova e por nos permitir levar até si programas como este que dão a conhecer um carisma tão bonito como o movimento dos focolares. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.